Olá, minha querida turma do EJA, voltamos quarta-feira, nossa aula de Ciência da Natureza. Me chamo João Vitor, professor de Química de vocês, e vamos continuar ainda com os nossos conteúdos. Semana passada a gente teve nossa aulinha de Química, hoje a gente vai ter uma aulinha de Biologia. Por quê? A gente já viu ali a matériazinha no seu nível macroscópico, a gente agora vai crescer um pouco mais, assim, beleza, a gente já sabe que é matéria. Porém, a gente viu que existem matérias vivas. Nós mesmos somos matéria viva. Então, como a biologia estuda vida, o estudo da vida seria biologia. Então, hoje, nossa temática de aula vai ser a origem da vida. E a origem da vida é uma coisa assim muito complicadinha ainda. Por mais que se estude, a gente ainda não sabe com tanta propriedade sobre o estudo aí, e ainda é um dos temas que mais intriga a ciência. Diversos pesquisadores já tentaram explicar o fenômeno ao longo da nossa história, há algumas teorias com muitas falhas e outras já muito aceitas dentro da nossa comunidade científica. As duas primeiras teorias, assim, a gente tem a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, ou, antes de começar, no estudo agora, vocês viram que na química a gente já introduziu algumas coisas de química, e na biologia a gente vai introduzir algumas mais. A gente já está na fase final do EJA, eu preciso que vocês se esforcem muito. Estudem o material que eu envio, assistam esses vídeos com muito carinho, para que vocês tenham um estudo efetivo. Eu vou estar aqui para dar o máximo de suporte para vocês, porque acredito muito. Eu acho que vocês conseguem. Então, a biologia ela vai ser estudada biologia. A química ela vai ser estudada química. E a física ela vai ser estudada física. Então, como nós estamos na fase final, vocês têm que sair daqui sabendo assim, sei biologia, sei um pouquinho de química, sei física. Para que vocês saibam que o estudo de vocês vale a pena. Quero ver vocês utilizando esse estudo na vida de vocês, porque sim, é importante que vocês, como Homo sapiens, vocês entendam como vocês pararam aqui a nível de evolução, como o comportamento de vocês influencia na sociedade, como a química está introduzida na vida de vocês, como vocês se comportam como seres biológicos, como a física ela também influencia na vida e no cotidiano de vocês. Então, basicamente isso, é só um roteirozinho do que eu estou fazendo. Mas, como eu disse, pedi, por favor, se esforcem, ok? Continuando, a gente teria a abiogênese e a biogênese. Vamos começar pela abiogênese. A abiogênese, ou teoria da geração espontânea, explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos grandes exemplos clássicos dessa teoria é a crença que camisas sujas poderiam dar origem a ratos. Essa é a teoria da abiogênese. Outro exemplo dos rios que poderiam dar origem a alguns anfíbios e a répteis. Essa teoria da abiogênese foi criada ali no final, assim, em meados do século XIX, e apresentava um pensamento que na época de poucos recursos tecnológicos existiam. Então, eles viam aquilo acontecendo, vi rato em roupa suja, então roupa suja traz rato. Vi os répteis e anfíbios no rio, ou seja, sapos. Então, o rio consegue formar sapos. Então, essa seria a teoria da abiogênese. Já a teoria da biogênese surgiu para contrapor a ideia que a matéria vinha da matéria bruta, originando um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Ou seja, um rato não pode nascer. Ou seja, o rato não pode nascer a não ser que tenha outro rato. Ou seja, o rato não vai nascer ali de uma roupa suja. A espécie dos anfíbios e répteis só podem nascer se já existir anfíbios e répteis. Ou seja, um sapo só nasce se tiver outro sapo. O que é mais condizente. Ou seja, até hoje a gente já adota a biogênese como parte aí, e a biogênese serve só como aí pontes de estudo, e que foi gerado aí nesse século sem pouca evolução. Dentro de outras teorias, a gente tem o criacionismo.
De acordo com o criacionismo, que é o mais aceito de culto religioso, todos os seres vivos surgiram na Terra por meio de uma criação divina. Segundo essa ideia, Deus criou todos os seres vivos, incluindo os seres humanos, como está relatado na Bíblia. Essa ideia de origem da vida é uma das mais antigas e até hoje é aceita por muitos fiéis em torno de todo o nosso planeta. Enfim, a gente tem sim o criacionismo, que ainda é base da nossa cultura e de várias religiões. E assim, nós estamos estudando teorias. Então, abstenha-se assim um pouco do culto religioso e a gente assim está estudando um pouco até de história, o que já foi feito, o que a ciência aceita até hoje. E a gente, depois do criacionismo, a gente tem a panspermia. A panspermia é uma teoria que afirma que a vida do nosso planeta pode ter sido iniciada com base em partículas de vida que chegaram à Terra através do espaço. De acordo com o filósofo grego Anaxágoras, quase que saiu Anaxágoras, mas é Anaxágoras, existiam sementes da vida em torno do universo, de modo que a vida não poderia ter sido originada aqui, e sim chegado ao nosso planeta. Essa seria essa teoria da panspermia. Essa ideia criou no início ali do século XIX também, químico ali, Ternert, ou Wallekin e Berzelius descobriram os compostos orgânicos, encontrados também um meteorito e tal. E a partir daí pressupôs-se que a vida teria chegado com base nesses extraterrestres. Porque o fragmento que caiu na Austrália, ele apresentava muito aminoácido e outras moléculas fundamentais. Então teria aí todo esse estudo da panspermia, teria todo esse coito aí. E o outro que teria a teoria de Oparin e Haldane, que de forma independente os cientistas Oparin e Haldane levaram a hipótese que é até hoje considerada que é a mais aceita origem da vida. Eles propuseram que uma atmosfera primitiva na Terra apresentou os compostos que sofreram ações de raios e radiação ultravioleta, ou seja, eles já tinham um estudo ali mais aprofundado, dando origem a moléculas simples. De novo, esses dois cientistas, Oparin e Haldane, eles disseram que naquela atmosfera primitiva, lá no início da criação de tudo, existiam já algumas substâncias. E essas substâncias elas sofreram iniciação por atividade, ou seja, elas tiveram ali uma energia envolvida. E a gente já viu que a matéria ela se transforma de acordo com a energia. Então, esses raios e essa radiação ultravioleta deram origem a moléculas simples. Essas moléculas orgânicas ficaram no oceano primitivo, formando uma espécie de sopa primitiva. De acordo com os pesquisadores, a atmosfera primitiva ali terrestre era composta basicamente de amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. Então a gente tinha esses dois. O vapor de água da atmosfera condensava-se e dava origem à chuva. Então, a gente já está pegando o conteúdo do ano passado também. A gente já sabe o que é uma condensação. E dava origem à chuva, ou seja, condensava e ela precipitava. Ou seja, dois nomezinhos que a gente já viu: condensação e precipitação. A água, ao cair no solo, ela evaporava rapidamente, uma vez que a superfície terrestre ainda era muito quente, dando início de modo aos novos ciclos de chuva. E foi nesse vai e volta das águas que começaram aí as descargas elétricas e radiações ultravioletas do Sol, que faziam com que os elementos atmosféricos reagissem entre si e formassem compostos como aminoácidos. Para quem não sabe, os aminoácidos sim são bases da vida. A chuva levou esses aminoácidos à superfície terrestre. Esses encontraram condições favoráveis e começaram a formar estruturas semelhantes a proteínas. Com a formação dos oceanos, por causa dessas chuvas, essas proteínas primitivas foram arrastadas para esses locais rodeados de água. Após algum tempo, esses conservados tornaram-se mais estáveis e mais complexos. E dizem que foram a forma primitiva de vida. A ideia de Oparin-Haldane
foi posteriormente testada pelo pesquisador Milley e Urey. Em 1953, eles criaram um experimento que foi similar às condições da Terra primitiva. Tá aí na telinha para vocês darem uma olhada. O resultado impressionou muito eles dois, porque eles foram capazes de criar aminoácidos e outros compostos orgânicos com base nesse experimento. Desse modo, esses dois cientistas concluíram que as moléculas orgânicas poderiam ser geradas de maneira espontânea em condições equivalentes da Terra primitiva, dando fundamentação teórica ao Oparin-Harding. Vocês viram que a teoria deles se embrenhou aí sobre a origem da vida. Então, posteriormente descobriu-se que a atmosfera primitiva provavelmente não era um ambiente sugerido como Oparin e Haldane. Ainda assim, mesmo considerando as novas descobertas para as características da atmosfera da Terra primitiva, foi possível produzir moléculas orgânicas. Vale também dizer que a atmosfera primitiva poderia ser redutora em pequenas proporções, como aquelas aberturas de vulcão, por exemplo. Quando a gente olha uma abertura de vulcão, a gente vê que é possível ter essa teoria assim de início, de chuva, de precipitação, depende muito de como tudo seja observado. Então a gente viu que já teve essas teorias. A gente também tem a teoria da evolução, segundo Darwin. A teoria da evolução diz que os seres vivos eles vão mutando de acordo com o ambiente, e o de maior força ele tem uma continuidade naquele ambiente, enquanto de menor força ele sucumbe, e a partir daí o mais forte vai sobrevivendo. Teoria da evolução, onde também organismos simples eles foram evoluindo ao ponto de acordo com as suas necessidades, desenvolvimento de acordo com os locais daquelas épocas, e a partir daí foram evoluindo para até seres autótrofos, para seres heterótrofos. E aí a gente entra até nessa parte de alimentação dos primeiros seres vivos, as hipóteses autótrofas e heterótrofas. E aí, autotróficas e heterotróficas. E aí a gente pega essas duas hipóteses e o que é que elas falam. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos não eram capazes de produzir seu próprio alimento. Nós, por exemplo, somos seres heterotróficos, a gente não consegue produzir nosso próprio alimento, ou seja, eu sozinho aqui recebendo luz do sol não consigo produzir meu alimento, eu tenho que ir atrás de outras fontes de nutrientes. Enfim, voltando, essa hipótese dos seres heterotróficos que não conseguiam produzir seu próprio alimento, desse modo, esses primeiros seres vivos alimentavam-se de moléculas orgânicas que estavam presentes no meio. A gente já viu que elas eram formadas a partir de algumas reações, então tem essa defesa. Os que defendem essa ideia afirmam que os seres vivos primitivos seriam muito simples e incapazes de produzir o próprio alimento. Provavelmente, esses organismos extraíam a energia dos alimentos por meio da realização de fermentação. Quase o que a gente faz, a gente realiza essa alimentação e adquire nutrientes de outras fontes. Já a hipótese autotróficas, elas afirmam que os primeiros seres vivos eles eram capazes sim de produzir seu próprio alimento. Os autores que sustentam essa ideia acreditam que a Terra não possuía moléculas orgânicas suficientes para alimentar esses primeiros seres. Entretanto, vale destacar que provavelmente os primeiros organismos que conseguiram obter o seu alimento no processo de quimiossíntese, que não necessitavam da energia luminosa, como a fotossíntese. A quimiossíntese, os seres produzem moléculas orgânicas utilizando a energia química proveniente de compostos inorgânicos. Por exemplo, as plantas elas são autotróficas. Elas conseguem reproduzir seu próprio alimento. Porém, elas fazem fotossíntese. Elas precisam da energia para fazer a síntese daquele alimento. Então, já vimos o que até agora? A gente viu duas teorias principais, a biogênese e a biogênese, que é muito importante. A gente viu a teoria do criacionismo, a panspermia. A gente também viu a teoria de Oparin e Haldane, que são as consideradas mais coerentes até hoje sobre a origem da vida. Falou um pouquinho ali sobre a teoria da evolução,
segundo Darwin, a gente vai estudar ela mais a fundo. A gente também viu como esses seres se alimentavam lá no início, a alimentação dos primeiros seres vivos, que era autótrofa ou heterotrófica. Eita, quase não sai. E sim, de acordo com isso, a gente teve a nossa teoria da evolução, que é a mais aceita hoje, junto com a teoria do criacionismo. Porém, hoje a gente tem os nossos reinos, e a gente vai estudar ele um pouco mais fundo. Como assim? A gente classifica os nossos seres vivos, coisa que não é matéria nada fácil. A gente já viu que a origem da vida aconteceu, e já é até difícil classificar como isso aconteceu. Imaginem classificar onde cada ser vivo tem que estar em cada reino. Inicialmente, a classificação desses seres vivos era simples, até porque mecanismos genéticos e evolutivos não eram conhecidos como os nos dias atuais. Como assim, professor? Estudos mais atuais não eram conhecidos, assim como alguns métodos utilizados na pesquisa de hoje. Então, o primeiro cientista a formular uma classificação dos animais foi Linneu, que classificava os seres vivos em apenas 2 grupos, o reino animal e o reino vegetal. A gente sabe também que tinha um reino mineral. Com os conhecimentos dos organismos microscópicos, percebeu-se que não era possível classificar os seres vivos apenas em animais e vegetais. Surgiu então em 1866 o termo protista, que foi posteriormente chamado de reino protista, para classificar os organismos microscópicos eucariontes que não se enquadravam nem em animais e nem vegetais. As bactérias só ganharam seu espaço em 1956, quando surgiu o reino Monera, que reunia os organismos procariontes. Então, a gente já tem os organismos eucariontes e procariontes. 2 palavrinhas também que a gente viu ano passado, os eucariontes e os procariontes. Em 1969, criou-se os 5 reinos, que é o que a gente tem basicamente até hoje. Então, esses 5 reinos são classificados em reino Monera, reino protista, reino fungi, reino animalia e reino plantae.